o propósito desse ato louco. O mundo diz, esse cara fez uma loucura, mas para aqueles que conhecem Jesus, que tiveram um encontro com Ele, não com uma religião, não com uma junção de ideias ou pensamentos, ou mesmo de livros, para quem não teve apenas um encontro com um livro, Bíblia, mas para aqueles que tiveram um encontro com o Senhor, não é loucura, mas é o poder de Deus para transformar. Para transformar o quê? A minha vida, a minha vontade, os meus pensamentos. Queridos, é isso que é. Nós não estamos aqui para fazer um culto legal. É claro que se a gente estiver feliz, eufórico, gritando e cantando para Ele, é bom. Mas se entrar um cara aqui, que não conhece Jesus, e olhar e falar, por isso que eu não gosto de igreja evangélica, os caras gritam a beça, mas no Maracanã pode. Mas lá pode. Lá é cool. Cool não é palavrão não, tá, irmão? É legal. Lá é legal, cool, ela é cool. Entendeu? Vai se acostumando, irmão. Nós vamos ter um culto em inglês aqui no dia 2. Yes! Já vou te dar o aviso. Vou aproveitar que eu já falei. Dia 2 de maio, sábado, no culto jovem, nós vamos ter um culto em inglês na igreja. Vamos fazer uma experiência que a gente quer fazer. Mas para quê? Para que o quê, meu irmão? Pô, você canta um monte de música aqui, traduzido em inglês. Nós vamos cantar em inglês e em português. Para quê? Para a gente familiarizar os jovens, principalmente, pessoas que estão fazendo faculdade, que estão estudando inglês, e outros que não sabem nada de inglês, mas você tem neto que vai falar, Daddy, Grandfather. Aí você fala, que é isso? Quem é esse cara? Sou você, é o avô, é o pai, é a mãe. Né? Então, veja, irmãos, o propósito é esse. Nós vamos estar trazendo um culto em inglês para a gente poder trazer para uma juventude ou para quem quiser. Eu venho, né? Culto jovem, é para toda a igreja. Os jovens vão convidar outros jovens que vão vir. Por quê? Porque eles talvez não queiram Jesus, mas queiram uma coisa diferente. E é nessa que a gente tem a chance de proclamar o Evangelho. Então nós vamos ter música cantada em português e inglês imediatamente e vamos ter uma pregação. Pode ser um pregador em inglês e uma tradução para o português, ou um pregador em português com uma tradução simultânea para o inglês. Nós vamos ter, então, você vai se familiarizando com os termos. Quando você cantar as músicas que você acabou de cantar, Jesus valeu a pena. Isso é tudo tradução, amigos. Não foi o Juliano San que fez. Ele traduziu. Nós também traduzimos muitas músicas, então nós vamos ter mais facilidade. Aí você vai cantar uma música. Algumas pessoas cantam em inglês, mas não sabem o que está falando em casa. Talvez esteja até se amaldiçoando. Então, eu acho que está na hora da gente pegar o entendimento sobre isso. Amém? Então é isso, amigos. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei um pouco impressionado ontem, né, em Pati, com a multidão que tinha lá. E me lembrei da época de Jesus, quando Jesus ele foi crucificado e as pessoas estavam numa multidão como aquela. Né? O show, eu achei muito ruim o show. Então, se alguém gritasse, o que a gente vai fazer com o Léo Jaime? Crucifica-o! Não estou brincando. Estou brincando. Né? Mas assim, é muito ruim, né? Mas aí, sabe o que acontece, irmão? Aí, como o cara está bebendo, está afim da namoradinha, aí ela começa a sambar, ela já está gostando. É assim que é no mundo. Agora, na igreja, é tudo careta. Bater palma. Mas ficar no Maracanã. E os caras estão enfiando o dinheiro no bolso e tu vai para casa de carona. Duro, que comeu um cachorro quente com mate. Agora, entendeu, amigo? Agora, vir na igreja. Pastor, o que você está falando? Você tinha que falar sobre o sacrifício de Jesus. Talvez em 99,9% das igrejas agora estão falando sobre o sacrifício de Jesus. E eu acho que tem que falar mesmo. Eu já falei muito, só que hoje não foi isso que Deus me mandou falar. Mas não tem como passar por aí. Eu vou passar por aí, porque eu vou te mostrar como Jesus era humano quando veio na terra. Jesus, ele precisava pegar a palavra de Deus, a Torá, e descobrir ali qual era a missão dele. Ele não veio com um chip embutido, onde ele sabia quem ele era na missão. Você não precisa nem abrir, eu vou lendo aqui. Números 21, quando Moisés estava no deserto, o povo vacilando como sempre, né? A palavra de Deus diz que Deus mandou serpentes no meio do deserto para pegar eles, e eles começaram a ser mordidos pelas serpentes. Olha só, Números 21, versículo 6,
Então o Senhor mandou entre o povo ardentes serpentes que morderam o povo, e morreu muita gente de Israel. Versículo 7. Pelo que o povo veio correndo a Moisés e disse: Moisés, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti também, pastor Pedro, Moisés. Ora, o Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo diante do Senhor, dizendo, e disse com o Senhor, orando para ele, e disse o Senhor a Moisés: Moisés, faz agora uma serpente ardente de metal e põe na ponta sobre uma haste, e será que viverá todo que for mordido, tendo olhado para ela. Então Moisés fez a serpente de metal, colocou na ponta de um pau, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal no topo do pau que Moisés fizera e ficava sarado, vivo. Veja, amados, eu preciso dar uma corridinha na Bíblia aqui para te mostrar alguns pontos legais. Aí você vê, isso aqui foi escrito talvez uns 2.500 anos atrás. Eu não quero fazer estudo de precisão, né, de data, mas veja, Moisés, para cessar a morte da serpente, pela serpente, Deus manda ele botar um pau e colocar ali. Quem olhasse para a serpente era curado. Só que aí chega Jesus, né? 3.000 anos depois, 2.000 e pau. Jesus, João 3,14. Olha o que acontece aqui. João 3,14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Preste atenção. Jesus já está proclamando aquilo que vier a fazer, né? Ele está dizendo, assim como Moisés fez aquilo, pegou um pau, botou uma serpente, né? Agora é importante que o Filho do Homem seja pendurado no madeiro. Veja, a mesma coisa aconteceu com os umbrais das portas. Quando eles passavam o sangue na porta, já apontava para um sangue que seria vertido nos umbrais, né? Os umbrais aqui, entendeu? Cruz. Então, tudo isso são figuras do sacrifício, do martírio pelo qual Jesus ia passar. João 12 também fala alguma coisa importante acerca disso, versículo 32. Eu quero que a gente ouça também. E ele diz aqui: então eu, quando eu for levantado da terra, todos, diga comigo, todos, atrairei a mim. Todos serão atrás a Jesus, não para ir talvez, mas para olhar. Queridos, toda a terra sabe que Jesus existiu. Isso já cumpriu. As pessoas estão celebrando a Páscoa, os radialistas estão falando Feliz Páscoa, no mercado o cara Feliz Páscoa, na China o cara fala Feliz Páscoa, cada um lugar o cara fala sobre uma Páscoa que ele não sabe exatamente a mínima questão do que se trata. Então, veja bem, mas Jesus, ele não está dizendo que as pessoas todas o aceitariam, diz ele aqui em João, que quando ele fosse pendurado no madeiro, ele ia mudar a história, o panorama geral da terra. Todas as pessoas seriam atraídas a ele, elas veriam a ele, nem todos o aceitariam, mas todos seriam atraídos para aquela visão. É muito importante isso, irmãos. Veja, com que propósito ele fez isso? Para que Jesus fez isso? João 17, abra sua Bíblia lá. Agora você precisa abrir. Que, aliás, é o chamado da igreja na terra. Nem vou mais chamar do meu chamado, porque todo mundo que é crente aqui deveria tomar isso para si. João 17, versículo 20, eu vou te mostrar o para que Jesus fez isso. Olha lá. João 17, 20. Jesus está perto de ser martirizado, Jesus está na boca da cruz, preste atenção, e ele faz essa oração final pelos seus discípulos. Ele diz: Pai, eu não vou orar somente por eles aqui, que estão aqui comigo, mas também eu vou orar por aqueles que pela sua palavra, que sair da boca deles, do livro que eles vão escrever, hão de crer em mim. Olhe para cá.
Eu quero que você entenda que Jesus acabou de fazer uma oração há 2015 anos atrás por você. Ele está dizendo que não está orando somente por aqueles que andavam com ele, comiam com ele, dormiam com ele, tinham um dia a dia com ele. Ele está falando, eu rogo, não somente rogo por esses que estão aqui, mas também por aqueles que pela a palavra que eles vão falar, vão escrever, vão editar, vão propagandear e através disso hão de crer em mim. Então Jesus está orando por nós. Veja, mas para que ele está orando por nós? Para quê? Para a gente vir à igreja aos domingos? Não, ele está orando para que todos eles que ouvirem e me aceitarem, não só os atraídos, mas os atraídos e os que se apegarem a ele, para que todos sejam um. Um. Vou repetir. Um. De novo. Um. Diga comigo, um. Diga para o seu irmão, nós temos que ser um. Vamos pular essa parte, pastor, nós já somos um. Já cantamos até isso uma vez, nós somos um. Não, não é assim não. Ele vai dizer como é que a gente tem que ser um. Como tu, Pai, que está nos céus, o és em mim, não Pedro, Jesus. Estou falando o que Jesus falou. Então, para que todos eles sejam um. De que maneira isso? Está muito vago, muito subjetivo. Então, vocês têm que ser um como o Pai é um comigo e eu sou um com Ele. Que vocês aprendam e sejam um entre vocês em Jesus. Amigos, olhe para cá. Se você não for um com Jesus, você jamais vai ser um comigo. Com essa pessoa que está do teu lado, que tu nem conhece. Com esse que talvez esteja no outro lado da fila, porque você já não gosta dele. Tu nunca vai ser um com ninguém, meu irmão. É difícil ser um até com a esposa, com os filhos. Se você tentar ser um com alguém sem Jesus, pode ser até que tu consiga com um ou dois, ao longo de uma vida inteira. Mas eu quero te dizer, não é essa a proposta de Jesus. Ele está dizendo que todos eles possam aprender a se tornar um comigo, como eu sou um com o Pai, e o Pai é um comigo. O que é isso? Eu sou com ele, mas ele também é comigo. Eu estou numa fase ruim com ele, só ele é comigo. Não existe isso. Eu tenho que aprender essa via de mão dupla. Relacionamento com Deus é um princípio para a gente aprender conosco. Quantos estão ouvindo até aqui? Eu vou te mostrar isso em 1 de João 1, versículo 3. Vou te mostrar aqui o que eles chegaram, a grande conclusão que eles chegaram. É muito simples. 1 de João 1, versículo 3, ele diz aqui: o que nós vimos e ouvimos, isso nós vos anunciamos, para que também vocês tenham comunhão conosco. Quem está falando aqui é João, preste atenção. Aquilo que vimos e ouvimos, isso a gente está anunciando para vocês por um propósito, para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão, preste atenção, é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Não dá para a gente ser um quando nós não somos um com Jesus Cristo. E também não dá para a gente rachar o reino dele, dizendo que nós somos um com ele, mas nós estamos com problema com os outros. Isso é uma mentira, porque quem está em unidade com Deus tem paz com todos. E paz com todos não é ausência de conflito, mas é maturidade suficiente para aprender a superar as coisas no casamento, no trabalho, na amizade, no futebol, na escola, seja onde for. Eu vou ter maturidade para aprender a ter paz com as pessoas. Jesus veio para evangelizar a paz. Por acaso se evangeliza a paz já está suficiente. Não, não é suficiente. A paz que o mundo dá é uma, mas a que Cristo dá, ela é incondicional. Não tem motivo e razão que possa nos fazer quebrar a paz de Cristo. Você pode inventar elas, mas não tem. Essa comunhão, ela é proposta. Essa comunhão proposta é andar na contramão do mundo, amigos. Se você for parar para pensar nisso, veja,
Tu já parou para pensar porque a comunhão do jeito proposto por Deus, ela não é como o mundo é. Ela é madura. A comunhão com Deus, ela é compreensiva. Quantos estão ouvindo? Ela é longânima. Quem sabe o que é longânimo aqui? Eu vou explicar. Talvez alguns saibam, estou com vergonha de dizer. Longânimo é aquela pessoa que, embora as coisas estejam muito difíceis, mas ela vai indo, vai dando tempo, ela é paciente. Ela vai aguentando um tempo, por quê? Porque ela entende que se ela rachar, já era. Então, longanimidade é você ter capacidade de suportar os momentos difíceis sem romper. Alô? Isso é a comunhão proposta por Deus. Por isso que a gente diz que ela é na contramão do mundo. Ela é respeitosa, ela é compreensiva, ela separa as diferenças. Como é que a gente pode ter esse tipo de comunhão? Irmãos, eu já falei isso aqui na igreja, quem é antigo sabe. Meus amigos, eu era uma pessoa extremamente fechada. A minha relação era com um grupo pequeno de pessoas, não porque eu fosse bom demais, não, é porque eu sempre fui muito fechado. Mas na igreja eu aprendi a amar as pessoas diferentes de mim. Eu aprendi a amar pessoas que não têm nada a ver comigo nas minúcias, na maneira de fazer coisas ou escolher coisas. Eu aprendi isso, e isso não é mérito meu, isso foi porque eu permiti que Jesus entrasse para me ensinar. Por isso que as pessoas não estão se dando bem hoje. Veja, querido, é compreensível isso. Você já notou que hoje nós lutamos uma luta contra o discurso de que a comunhão com pessoas está cada dia mais difícil? Você já notou que isso é um chavão, é uma retórica, ou seja, coisas que a gente vive falando, pô, é muito difícil, pessoas é muito difícil. E é verdade, não é o problema, a questão é, ele vai ser sempre difícil, e mais difícil ainda, se nós não entendemos. Nós não entendemos que nós estamos vivendo um tempo onde, como sempre, parece que o mundo tem algo a dar para a gente que é melhor do que o que Deus tem para dar. Parece que se a gente tiver 3.000 amigos na internet, é melhor do que ter um amigo na igreja. Porque na igreja, alguns são assim, eles vacilam, ou alguém vacila com ele, e eles ficam ali, meu irmão, igreja, e elas saem. Agora, eu acho que é a última cartada do diabo, essa historinha de desigrejados. Agora, a onda é ser desigrejado. Eu entendo isso, irmãos, sabe por quê? Porque a igreja já vacilou muito, eu entendo isso, mas o caminho de conserto não é fugir disso, mas é curar ali dentro, é andar naquilo que Jesus está falando, longanimidade, humildade, considerar o outro melhor do que você. Quando a gente anda nisso, quando a gente consegue suportar o irmão, e suportar não é, estou suportando, não, suportar é suportar o irmão. Ele não está aguentando porque ele ainda não entendeu quem é Jesus, então eu vou levar ele mais um pouco. Você tem que entender isso, senão nós não vamos parar em lugar nenhum. Senão a igreja vai ficar nesses altos e baixos, tem 300, 100, 50, 1.000, 400, 200. Não, o contrário. Por quê? Porque a questão está na essência do relacionamento humano. Então o mundo está oferecendo muito, mas parece que é melhor do que o que Deus está oferecendo. É mentira. Queridos, relacionamento virtual é mentira. É pura mentira. Os intelectuais estão falando isso, estão berrando isso. Os professores, os orientadores, pedagogos, os psicólogos, está todo mundo berrando. Nós estamos entrando em colapso, estamos substituindo relacionamentos humanos por relacionamentos imaginários, virtuais, que são mentira, que não tem substância. Entenda isso, amigão. Está parecendo, como sempre, que o mundo tem algo melhor a oferecer do que Deus. Se você for começar lá no Éden, é a mesma história. Deus oferece tudo, mas sempre tem alguém para dizer, tudo mesmo? Não, faltou aquela árvore ali que ele achou que a gente não deve usar. Eu sei, não, Deus é muito legal, mas te deixou fora da melhor parte. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Isso aí, querido, não vem no ar.
uma folha caiu e me inspirou a pensar, não, isso é do diabo mesmo, que não ficou satisfeito de estar abaixo de Deus e que ser igual a Deus. Aí ele quer levar a humanidade a ser igual a Deus. Isso significa, eu não preciso de Deus, porque eu não tenho Deus. Mas na verdade é mentira também, porque eu sou Deus. Eu não preciso de Deus, eu sou Deus. Entenda, querido, eu não estou falando nenhuma novidade. Olha o que Jesus enfrenta. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, por que está passando tanta fome aí? Diga essa pedra, tu não é o Filho de Deus? Fala para a pedra virar pão. Na verdade, ele está com uma mensagem mais profunda, ele está dizendo, olha só como o teu pai está te tratando. Olha só como o teu pai te trata. Quantos já se sentiram assim, honestamente, qualquer coisa que muda na tua vida, você não conhece, você não entendeu o que Deus está querendo fazer? Quantos estão ouvindo? Você fica em dúvida. E se você é muito bom, tu fica em dúvida, mas o temor de Deus faz você segurar a tua onda e esperar essa tempestade passar. Você tomou uma decisão achando que aquilo era a tua salvação, aí você tomou a decisão e você está vendo que as coisas não estão mudando, porque a sua decisão não foi em cima da direção de Deus, foi em cima dos desejos do seu coração, sejam bons mais ou menos ou maravilhosos, porque a vontade de Deus é sempre melhor que a nossa. Então eu tenho que descobrir isso. Como é que eu sei isso? É só eu ver se aquilo que eu estou escolhendo está me distanciando de Deus. Entende, amigo? Comunhão, querido, é tão importante para Deus. Quando vocês entendem isso? Amém. Comunhão é tão importante, que quando Jesus estava no Getsêmani, presta atenção, quando ele estava no Getsêmani, naquela angústia, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que ele ia ser pendurado na cruz. Quantos estão entendendo isso? Ele sabia, meu irmão, que vinha sobre ele, ele sabia que Isaías disse que quem entrasse nessa posição ia ser desfigurado, ia ter que tomar o pecado do mundo. Aí ele entrou naquela situação e vira na oração para o pai e fala, pai, tem um jeito de não entrar nesse negócio? Tem um jeito de tirar esse cálice da minha frente? Eu posso fazer qualquer coisa, mas dá para não fazer isso? Veja, por que ele falou isso? Porque ele estava com medo de apanhar? Porque ele afinou? Porque ele medrou? Não! Jesus fez isso porque ele sabia que, ainda que por um momento, ele ia perder a comunhão. E ele não queria perder a comunhão. Ele podia ser cortado um membro dele, ser despedaçado, ele não estava com medo disso. A única questão é que ele sabia que ia cravar ele na madeira, e lá em cima ele ia ter que tomar os pecados do mundo, e por causa que Deus não pode habitar com pecado, e ele estava cumprindo a missão do próprio Deus, Deus ia ter que virar de costas para ele. Essa perda de comunhão era tudo o que ele não queria. Era tudo que ele não queria. Ele não estava preocupado com xingamento, cuspirem nele, baterem nele. Ele estava preocupado de não perder um tempo que a gente aqui, irmão, fala a verdade, o dia inteiro apanhando, sofrendo, envergonhado e carregando uma cruz pesada, é um tempo longo. Mas ele não estava preocupado com o tempo longo, ele estava preocupado com um momento em que ele traria sobre si os nossos pecados. E como Deus, quando vê o pecado, ele tem que se afastar do pecado. Por quê que Deus se afasta do pecado? Porque Deus é bom? Não, porque, veja bem, Deus é bom, mas é porque senão ele tinha que matar Jesus. Quando Deus olha para o pecado, ele tem que matar. Por isso que ele saiu do meio do povo de Israel e foi viver longe. Não dava para andar perto, ele ia matar todo mundo. Por quê? Porque Deus é mau, sanguinário? Não, porque Deus é santo, e a santidade, a presença, a santidade, a graça, a unção, o poder dele, naturalmente em foco com os erros humanos, ele destrói a pessoa. Então quando Jesus estava ali na cruz, ele só tinha uma saída, eu tenho que virar as costas para ele. E Jesus, pai, eu faço qualquer negócio, menos perder a comunhão contigo. Caraca, meu irmão, quantas vezes a gente está perdendo a comunhão com Deus por muito menos? Alguém pode ser honesto em dizer isso? Quantas e quantas vezes, por muito menos do que isso, a gente entrega a nossa vida especial que Deus nos deu, com todas as revelações que Deus tem trazido para esse tempo.
Não sou eu, não é essa igreja, não é Miguel Pereira, mas Deus está abrindo as revelações do céu. Por quê? Porque Ele está perto de voltar para pegar a sua igreja. E daí que Ele precisa de nós, para irmos e dizermos ao mundo, vai valer a pena. É bom, é legal. Queridos, a gente se diverte muito aqui nessa igreja. Nós somos livres, nós somos alegres. Outros nós fomos lá para Pati, lá naquele negócio que a gente ia fazer lá, a gente foi se divertindo na ida e na volta, foi tão gostoso. Pra gente, onde a gente está, querido, é bom. Jesus não falou para a gente sair fora do mundo e andar na rua esquisito, um atrás do outro, com uma roupa estranha. Não, Ele está falando só uma coisa. Cara, vocês estão vivendo num mundo perigoso, então, Pai, vou fazer a última oração aqui. Eu não vou pedir para vocês tirarem eles do mundo, não. Eu vou pedir para você livrar eles do mal. Como é que se livra do mal? Deixando você perto do bem. Não tem outro caminho, amigo. Não tem mais ou menos. Ou você está perto do bem ou está perto do mal. Se você dissesse para o mundo, ele vai dizer para você, que besteira. Mentira do diabo, ele está querendo fazer você pensar que isso não existe. Existe sim. E eu quero te dizer, não tem nada que se compare. Comunhão era algo lindo. Olha que doideiro, que eu até conversei isso com os presbíteros ontem. Não precisa abrir, Romanos 9,3, Paulo diz assim, que daria a sua salvação para salvar os judeus. Quantos estão ouvindo? É a mesma coisa que eu disse assim, Deus, eu passo a vida inteira no inferno, por causa dessas pessoas que estão aqui, amém? Não. Eu vou passar minha vida no inferno por causa de vocês. Paulo errou ali, me perdoe, eu vi um erro em Paulo. Por quê? Porque o Paulo, no afã de querer, sabe, que as pessoas conhecessem ele falou assim, eu entrego a minha vida, se for necessário, para que todo Israel conheça o Senhor. Essa oração não chegou, por quê? Porque Jesus já havia feito isso, amigo. Não precisa nem eu nem você darmos a nossa vida. O que a gente precisa é dedicar a nossa vida para falar o que a gente vive. Não é para falar o que está escrito, não é para falar o que a gente viu na internet, um grande pregador. Agora todo mundo não precisa mais de pastor, de igreja, o cara escolhe o que ele quiser na internet, altas pregações, altos pregadores, mas aí você também entende o que você quer, aplica o que você quer, vive do jeito que você quer, ninguém vai na tua casa, ninguém corrige você. Vocês estão prestando atenção? Então, veja, Paulo está surtado aqui, mas eu acho que Deus compreendeu Paulo. Paulo estava tão apaixonado que ele falou, eu entrego a minha salvação. Mas Jesus não falou isso não. Jesus não falou isso não. Jesus falou, Pai, tem um jeito de não ficar sem te ver por um momento, porque eu sei que tu vai me ressuscitar o terceiro dia, e eu vou te ver de novo, mas eu não quero ficar nenhum momento sem o Senhor. Isso é comunhão inquebrável. As pessoas estão quebrando alianças, amigos, na igreja de um jeito estúpido, grosseiro, em nome de Jesus. Deus não está nisso, está ferindo pessoas. A igreja de Cristo está dividida. Ah, mas eu vou falar que tem mais palavra, eu vou falar porque o louvor é legal, eu vou falar porque tem mais evangelismo. Evangelismo, outro dia eu vi até uma pregação, um debate na Melodia, o pastor Luiz estava nesse debate, meu irmão, deu vontade de, sabe, discussão inútil, se o cara pode tocar samba, se pode fazer escola de samba para Jesus, sabe, se é Zona Sul, se o outro, coisas inúteis, A Bíblia fala de um avivamento, que vai acontecer, e é o maior avivamento sobre a face da terra, o maior. Diga comigo, o maior. Está por vir. Sabe qual é o maior avivamento? Acabei de ler, João 17. O mundo vai conhecer que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Quando nós formos, então vai demorar muito, né? Talvez você pode estar pensando isso. Não vai não. Vai demorar muito não, amigo. Não vai demorar muito não. Essa molezinha que a gente está vivendo na igreja hoje, eu venho na igreja, hoje eu não quero ir na igreja, eu não orei, estou tão assim, o emprego não apareceu. Isso vai acabar, amigo. Essa molezinha vai acabar.
Sabe como é que aconteceu em Atos? Perseguição. A igreja perseguida, ela começa a definir os seus valores. Ou eu creio em Jesus, ou eu chuto o pau mesmo. Ih, Jesus? Nunca ouvi falar. Igreja? Eu ia lá, mas eu era até infiltrado. Veja, amigos, tem uma coisa muito engraçada isso aqui. Veja bem, comunhão sempre vai ser alvo para expor os nossos corações, sempre, sempre, sempre. Na comunhão a gente expõe o coração. Tem pessoas que não querem se relacionar, sabe por quê? Não é porque ela tem dificuldade com os outros, não. Ela sabe que se ela se relacionar, ela vai mostrar quem ela é. E ela não gosta porque ela já passou tantas coisas difíceis e ela mete os pés pelas mãos, ela é grosseira, ela faz fofoca, ou ela fala demais, ou ela não sabe o que falar. Não, mas fala, ela fala uma besteira e ninguém gosta. Então é difícil, a pessoa fica tão assim que ela não quer ter comunhão. Mas eu quero te dizer, amigão, não é isso que Deus tem para nós. Comunhão vai sempre expor o nosso coração, mas com Jesus, eu vejo isso aqui nessa igreja. A nossa igreja é como qualquer outra igreja, mas olha as pessoas que Deus está juntando aqui. Aqui, Deus está te dando uma visão, não é porque essa coisa do inglês, não, ou uma visão, nós temos uma visão de vida, uma visão grande. Eu tenho que viver minha vida como se Jesus fosse voltar hoje à noite, mas programar como se ele fosse levar 50 anos. Estudar, ser o melhor estudante, o melhor filho, o melhor pai, o melhor amigo, o melhor cidadão de Pati, de Miguel. A gente precisa entender isso. Não dá para viver só na igreja. Irmão, cuidado aí com o pecado. Irmão, ih, rapaz, isso é coisa de televisão. Ih, meu irmão, aqui você tem que dizer, meu irmão, tu está vendo Big Brother, meu irmão. Mas se tu quiser, tu vê, meu irmão, não tem nada com a tua vida. A decisão é tua, mas isso vai ter um desdobramento na sua vida, uma influência. Então, amigos, a comunhão sempre vai expor o nosso coração. Né? Tem uma passagem em Marcos, que João e Tiago, se eu não me engano, em Marcos fala uma coisa, em Mateus fala outra. Em Marcos, a palavra diz que João e Tiago se aproximam de Jesus e falam, mestre, pô, deixa a gente pedir um negócio para você. Quando tu chegar lá no céu, pô, deixa eu sentar de um lado e meu irmão do outro. Isso é expor corações, comunhão gera isso, mostra um cara interesseiro, um cara ambicioso, uma mulher que fala demais, uma mulher que não tem posição. Então, o que a gente faz com isso? As que falam demais, a gente manda embora? Não, a gente aprende a tratar, mas isso dá um trabalho do caramba. Isso dá muito trabalho, amigos. E só se conserta essas coisas com gente de honestidade, de verdade, interessada na gente. Se tu vai para o clube aqui de Miguel Pereira, todo mundo te ama, até o dia que tu vacilar lá e nego te diz que tu... O que está fazendo aqui? O que mudou? Mudou que a gente não quer mais você. E assim é a vida, e é o mundo. Não tem a ver com Miguel Pereira, nem com a igreja, tem a ver com seres humanos. O ser humano tem esse tipo de coisa. Se ele não tem a influência de Deus, ele tem uma limitação. E isso vai ser exposto numa comunhão. Vai ser exposto na comunhão. Pedro também fez uma bem feia, talvez enciumado, né? João lá no peito dele, Jesus, aí Pedro meio enciumado, e Jesus falou, tu vai ser crucificado de cabeça para baixo, quando tu estiver velho, tu não vai ter dente na boca, as pessoas vão te levar para onde tu não gosta. Aí sabe o que aconteceu? Pedro olhou e falou assim, e esse aí, falando de João, Jesus, muito simpático, falou assim, o que é que tu tem a ver com isso? Isso é da tua conta? Isso é da tua conta, ô abelhudo? Veja, querido, na verdade o que Jesus estava falando com isso, o que te importa, mais educadamente, ele estava dizendo assim, qual é a motivação que tu está fazendo essa pergunta? Por que se te interessa se um foi levantado e o outro não? O que te interessa se um canta no microfone e o outro no back? O que te importa isso? O que eu prometi para você? É isso que Jesus está falando. Mas isso, sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente se reúne, essas coisas vão aparecer, nossas fraquezas, nossos erros. É tão grosseiro isso, porque se trata de comunhão. Surgiu esse pensamento, né? Aquele que Jesus amava mais do que os outros. Até o próprio João falava isso. O discípulo que Jesus amava mais do que os outros. Eu só quero te dizer uma coisa, amigos. Não foi Jesus quem falou isso.
Isso não saiu do pensamento de Jesus. Jesus não pensava sobre essas coisas. Não é uma afirmação dele, mas de quem estava ao redor. Por quê? Porque as pessoas veem relacionamento. Está vendo? Olha lá. Acabou de chegar na igreja, está lá. Por que está lá? Porque me procura, porque liga para mim, porque chega no culto, me dá um abraço, pergunta como eu estou. Aí as pessoas estão na igreja e falam assim, olha lá, assim que é a igreja, tem que puxar o saco do pastor. Não é nada disso, meus amigos. Isso é a mesma coisa na vida de vocês. É muito ruim. Depois que eu entrei para a igreja, eu não posso fazer aniversário. Eu tenho que fazer sempre coletivo, porque se eu chamei 30, outros 100 ficam chateados. Se eu chamei 130, o 31 ficou chateado. Eu esqueci, não consegui lembrar. Eu não tenho grana para fazer isso tudo não, meu filho. Aí meu aniversário é coletivo. Nunca mais fiz aniversário em casa. Você vê que chatice? É muito chato isso, irmãos. Isso é falta de maturidade, falta de compreensão, falta... E veja bem, o que Jesus está falando aqui? Ele está falando que relacionamento é um aprendizado, é uma comunhão de vai e vem. A gente precisa entender isso. Você quer mais? Dê mais! Tu não dá nada para ninguém e depois reclama que ninguém te visita, tu não vai na casa de ninguém. Alguém já foi almoçar na sua casa? Pão duro. Chama o cara, fala, dá para trazer o refri? Dá, meu irmão. Isso não é nenhum problema. Esse não é o problema, amigos. Nós juntarmos os pratos e as panelas e o fim do mês, isso não é problema. O problema é a gente não se relacionar com ninguém. Aí fica aquela vidinha. Vou separar esse arroz aqui. Não, isso aqui eu vou comer só metade, porque à noite eu vou jantar. Ô irmão, tá de bobeira, eu vou passar aí. Não, não passe não, passe depois do jantar. Ele já está pensando que alguém vai comer a metade do ovo que ele deixou guardado. O cara tem um pão duro que come a clara num dia e a gema no outro. É isso aí. Aí sabe o que acontece? Como o relacionamento é uma via de mão dupla, sabe o que acontece? Deus quer te abençoar, mas ele vai falar assim, eu ia mandar uma dúzia de ovos. Eu mandar uns amigos lá. Mas não vou mandar não, ele tem 2 ovos, dá para uma semana inteira quase. É assim que é, o pão duro, aí fica aquela vidinha miserável. É isso aí. Veja, irmãos, não se trata do buffet, não se trata do cardápio, se trata do coração que recebe. Queridos, é tão bom, eu já comi na casa de muitas pessoas, não posso falar algumas palavras, cada Vanete Roberto é banquete, chega lá, tem uau, requinte, talheres e prato, é gostoso ir lá, é muito bom, mas, sabe, no dia que ela me chamar para comer um pão com manteiga, tem que ser tão bom assim. Eu e o Ronaldo, uma vez, a Simone não estava em casa, o Ronaldo fez um almoço lá, e nós comemos já em volta do fogão, foi ótimo, nunca mais me chamou, devo ter comido muito aquele dia. Isso aí. Então, queridos, a gente tem que aprender uma coisa, veja bem, comunhão não é estar enfiado na casa do irmão todo dia, a Bíblia diz, não esteja sendo demais na casa do irmão. Então tem um limite, tem o telefone, hoje todo mundo tem telefone, às vezes não tem comida em casa, mas tem crédito. Então, queridos, preste atenção nisso, contramão, isso é contramão do mundo. O mundo diz, rapaz, isso não tem nada não, rapaz, me dou bem com quem eu quiser. Irmandade, amizade, afinidade, são essas coisas que norteiam a relação humana. É porque eu tenho afinidade. É lógico, irmãos, que tem pessoas que você vai ter profundidade, que você vai falar as mesmas coisas, que você fala uma palavra, o cara já entendeu o que você diz, o teu olhar, você já fala. Tem pessoas que tu passa por ele, se tu está sorrindo, está chorando, ele não sabe nem quem você é. Entende, irmãos? Eu não estou falando de afinidade, eu estou falando que isso não pode nortear a comunhão, porque senão nós vamos fazer panelas. Entendeu, irmão? Esses aqui são os mais excluídos. Esses aqui são os mais abastados. Esses são os abastados pão duros. Esses são os abastados generosos. A gente vai fazendo facção. A igreja vive isso hoje. Nós temos que aprender o novo de Deus. O novo de Deus, sabe o que é? Quem quer saber o novo de Deus? O novo de Deus é o velho, amigo. O novo de Deus é o velho. Vai lá. Na casa da viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E o profeta ainda manda fazer um bolo para ele.
Como é que pode um negócio desse, rapaz? Mulher, o que tu tem aí? Uma seca, uma fome na terra. Ela fala, só tem um punhadinho de farinha e um pouco de azeite. Na verdade, eu ia fazer agora com esses gravetos um bolinho para mim e o meu filho, para a gente morrer depois. Aí o profeta olha e fala assim, poxa, eu estou entendendo a sua situação. Faz primeiro um bolinho para mim. Por quê? Porque é um princípio. É dando que você recebe, é quando você compartilha as coisas, compartilha a alegria, compartilha a dor, compartilha a amizade, compartilha o perdão, compartilha a delicadeza em falar com os irmãos. Ah, mas eu sou meio assim mesmo. Muda! Muda, meu irmão! Ninguém está te aguentando, muda! Senão tu vai mudar de casa, de casamento, de cidade, de igreja, de país, de planeta. Chegar em Marte, ele vai te chutar lá para o sol. De queimar de uma vez. Como estão entendendo o que eu estou falando? O problema, querido, é a maneira com que a gente encara as coisas na vida. Quanto tempo eu perdi, quantas vidas eu perdi na minha vida, em mim mesmo, até encontrar esse Jesus, que aí eu ficava ali, não, eu acho Jesus legal, eu ficava meio, filosofando sobre Jesus. Mas Jesus é simples, amigo. Jesus é amigo, Jesus fala o que tem que falar, e se tu não gostar, ele te liga mais tarde para perguntar como é que tu ficou depois daquilo. Que coisa linda andarmos unidos. Quantos entendem essa palavra? Querido, o diabo vai bater até o fim do mundo, ele vai bater em cima disso. Por quê? Porque a unidade, ela traz poder. Um de nós põe 1000 para correr na Bíblia, 2 põe 10.000 para correr, está errado. Um de nós põe 1000, 2 põe 2.000, não, na Bíblia diz que um sozinho tem tanto poder com Deus que ainda põe 1000 pessoas para correr, mas 2 juntos põe 10.000 para correr, e 3, deve ser uns 40.000. E uma igreja, o cara para ir para o inferno tem que mudar de cidade. Veja, querido, que coisa linda que a gente vive unido. Querida, promessa dada, promessa combatida. O diabo não vai pensar no dinheiro que tu escondeu embaixo do colchão, ele vai te manter pão duro pro resto da vida. Ele adora isso, gente mesquinha, que só pensa em si próprio. Ele vai combater isso aqui na hora que tu tirar do colchão e falar, cara, fiquei sabendo que tu tá duro, sem dinheiro para pagar a luz, toma aqui. Não vou dar isso para malandro. Quantos estão ouvindo? Eu não vou dar para malandro. Quando o diabo vê isso, ele vai falar que nada, e vai contigo até a hora de tu entregar o dinheiro. Cara, mas pensa só no teu futuro. O meu futuro está nas mãos do rei, não está nas mãos do colchão. Veja, amigo, que coisa linda a gente andar um junto. Só vai acontecer. Quem conhece o Salmo? Por onde que desce o óleo? Pela cabeça. Quem é a cabeça? Eu. Quem é a cabeça? Então, que coisa linda andarmos unidos. É como o óleo que escorre pela cabeça. Só vai dar certo se Jesus for a cabeça da igreja. Se ele for cabeça de você que é a igreja. Você é uma igreja, eu sou uma igreja, ele é uma igreja. Juntos nós somos uma igreja local, mas eu sou a igreja. Então, quando ele escorre na minha, escorre na tua, tem uma facilidade, mesmo que a gente tenha diferença. Você fala assim e eu fico assim, não tem problema, mas eu fico assim, mas depois eu te abraço. Você erra, mas você conserta. Por quê? Porque o que está sobre mim é o Senhor, não é o Pedro, a sua sabedoria, o seu diploma, o seu PhD. Eu sei uma igreja de 5.000 pessoas, ou de 100, ou de 10. A gente tem que entender isso. Quando acontecer de escorrer para o cabeça que é Cristo, vai dar certo. Quando os problemas surgirem, porque quando os problemas vêm, querido, a gente acha muito motivo para justificar a ausência de comunhão, a quebra de comunhão. Como vocês eram tão amigos? Ah, não deu não. Por quê? Porque ele era maravilhoso e eu não presto. Alguém já viu alguém falar isso de alguém? Pô, vocês eram tão amigos, o que houve? Ah, não, eu descobri que ele era ótimo e eu não presto. Nunca existe, nunca ouvi ninguém falar isso. Geralmente é, não quero falar não, é uma forma. Ele fez isso comigo, aí conta toda a versão, toda a história tem 2 lados. Ele fala isso e o outro fala aquilo. Então veja bem, amigos,
Quando a gente está longe de Deus, as desculpas, elas se fortalecem em nós. Já está tarde, né? Então, veja, por que isso acontece? Porque nós estamos afastados de Deus. Nós estamos distantes do Senhor. A comunhão entre nós e Deus, porque Jesus não falou, não, vai dar tudo certo, é só vocês se juntarem. Não, a Torre de Babel era um terror. Vocês têm que se juntar, mas vocês têm que estar cada um comigo e eu contigo e vocês em mim, entre vocês. É assim que funciona. É fácil? Não, é difícil para mim, é difícil para você, mas esse é o melhor caminho. Se você entender isso, as coisas vão melhorar na sua história pessoal, na sua família, na sua casa, nos seus sonhos, na igreja onde você está, na igreja na face da terra, na cidade onde a gente vive. Tudo vai mudar quando a igreja assumir o seu papel. Mas a igreja não assume o seu papel. A discussão entre pastores renomados na televisão, na rádio, porque cada um come o que não come, no que não come o que come. No fundo, eu não creio naquilo que ele faz, é uma heresia, mas eu respeito o irmão. Mentira! Tanto que não respeita, que não andam juntos. E no máximo que acontece é um pastor ir encontrar com o outro num café de pastores, mas não leva o seu rebanho. Tem medo de contaminar o rebanho. O rebanho é meu, querido, o rebanho é do Senhor. Se o Senhor não guardar o rebanho, já era. Eu não posso deixar de falar. Mas o que eu não consegui falar, ou você não conseguiu entender, o Senhor vai guardar. O rebanho é dele, ele zela pelo aquilo que é seu. Então, querido, Jeremias falou de uma forma muito simples: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo coração. Agora, buscar não significa o lugar de maior honra. Sabe qual é o lugar de maior honra com Deus? Eu sei que Ele me ama. Cara, isso supera tudo, porque eu posso até na minha vaidade de buscar muito, eu sou um cara que oro muito, eu leio muita palavra, eu estudo muito, eu sou uma pessoa séria com Deus, isso traz uma vaidade, mas quando o lugar mais importante da minha vida eu sei que Ele me ama, eu sei que eu vacilo, mas Ele me ama assim mesmo, queridos, isso é maior do que tudo. Isso me traz, sabe o quê? Uma compreensão da falha do outro. Isso me ajuda a andar nas dificuldades entre nós. Alguns não entendem por que a gente perdoa tanto. Porque é assim que é. Esse é o lugar onde Deus habita. Esse disputado lugar de amor pertence a Deus, não pertence a mim. A igreja não é minha, você não é meu, eu não sou seu. Nós somos sim membros uns dos outros. Isso é que a Bíblia diz. Mas como que eu posso ser membro de você e você de mim? Quando eu estiver com Ele. Se eu tiver uma fase difícil, eu já vou começar a evitar. Eu já sei que ele vai fazer. Oi, irmã, não foi na igreja. Aí, ai, que saco quando a pessoa me liga dizendo que não foi na igreja. O que houve que você sumiu? Ué, ninguém me procura. Ué, procura, tu reclama. Não procura, tu reclama. Como é que você está essa peleja? Veja, querido, Jesus resolveu essa questão. Porque se está em nosso coração buscar fazer o que Ele nos pede, preste atenção. Jesus, na beira da praia, os discípulos no barco pescando de novo, voltaram para o velho, estão lá desanimados, Jesus morreu, dizem que ia ressuscitar, já nem sei mais. E eles veem um cara na praia, com uma brasinha e pergunta, o que vocês pegaram? Pedro olhou aquela situação, surtou de novo, né? Pedro era surtadão, né? É o mal dos Pedro. Aí ele surtou, olhou aqui e falou, caraca, é Jesus. Aí ele vai peladão, estava pelado, estava de cueca daquela época, uma marca que eu não conheço. Aí ele vai e bota a roupa dele, que eu vou deixar isso puxando, desvendar esse mistério. Aí ele vai e bufo na água. É Jesus, meu irmão. Quando chega lá, Jesus olha para ele e pergunta, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo. Não, Pedro, tu me ama mais do que tu ama as pessoas? Tu me ama mais do que tu ama tua mulher? Tu me ama mais do que tu ama teu filho, Pedro? Jesus, tu sabe que eu te amo. Por que ele fez uma pergunta tão difícil de responder assim? Porque, veja bem, queridos, na nossa melhor essência de amar o marido, a esposa, o filho, os amigos, se nós não amarmos o Senhor mais do que tudo, nós vamos cair. Nós vamos falhar.
Amanhã ou depois, esse filho que tu quis matar todo mundo se falasse alguma coisa dele. E ele cresceu, foi crescendo, daqui a pouco ele casa e vai embora do país e não fala mais com você. Isso acontece, amigos. Jesus está dizendo, existe uma coisa mais fantástica do que tudo. Pedro, tu me amas mais do que a esses, então apacenta o meu rebanho. Ele não falou apacenta o teu filho, a tua mulher, o teu marido, os teus amigos. Ele falou apacenta o meu rebanho. Que rebanho é esse? Aqueles que eu for juntando perto de você. Apacenta, Pedro, apacenta que eu vou te ensinar a amar, vou te ensinar a compreender, vou te ensinar a perdoar, vou te ensinar a ser humilde, vou te ensinar a pedir perdão, vou te ensinar a ficar quieto, ouvindo, engolir os sapozinhos. Veja, tu me amas mais do que esse, apacenta o meu rebanho. Eu entendo Jesus falando assim, tu me amas mais do que esse, eu amo Jesus, então traga-os para mim. Não, é muito diferente de dizer, forme a sua denominação, se torne um líder de excelência. Não, ele não está falando, traga-os para você. Jesus está dizendo, se tu me amas mesmo, tu vai apacentar minhas ovelhas, vai trazê-las para mim, mostrar a elas quem eu sou. Por que eu estou falando isso? Você vai entender já já. O fato é que comunhão, mesmo para nós, nem sempre é espontânea. Então como é que faz isso? Vamos dar uma ideia legal? É mais fácil, pastor, em grupos menores, células. Mais fácil por quê? Que mais fácil é esse? Eu quero que você raciocine comigo aqui. Por que eu estou falando, entre aspas, mais fácil? Porque se nós acharmos que nós temos a estratégia maravilhosa para cuidarmos uns dos outros numa célula, e nós pusermos isso como nossa grande motivação de vida, nós vamos cair. Mas só me dá uma palavra de encorajamento. Se nós colocarmos Jesus nas nossas ações e formos para uma igreja, para um relacionamento conjugal, para uma amizade, para cantar no louvor, para ter uma célula, para ir numa célula, se nós andarmos assim, querido, vai dar certo. Veja, quando você olha isso, entende que é nele que todas as coisas são solidificadas, não é em nós. Não é o quanto você entendeu o que eu falei nessa noite, que você é bom, não, é o quanto você entendeu nessa noite e vai fazer dele a sua fortaleza, e isso vai trazer para você uma revelação. Qual é a revelação? Não tem garantia, pastor? Não tem garantia nenhuma. O que eu posso dizer que vai fazer funcionar é um esforço constante, seria o meu melhor. Por quê? Veja, no dicionário diz assim, comunhão, presta atenção que é uma comunhão, participação em comum, uniformidade em ideias, opiniões e acordos, harmonia. Aí ele fala, uniformidade, estado do que é uniforme, monotonia. Então, comunhão no dicionário é constância e persistência naquilo que é comum. E ainda, se você pegar a palavra uniforme, ela especifica e dá para entender por que não funciona. Uniforme significa que só tem uma forma, que não varia nada, que é sempre o mesmo, regular, igual, constante, compassado. Tu acha que tu pode ter um relacionamento assim com alguém? Igual, regular, constante, compassado, que só tem uma forma, que nunca vai variar. Tu pensa nos teus filhos assim, te obedecendo sempre sem variar? Esse lugar não existe. Ele só existe de uma maneira, só existe uma garantia de uma comunhão assim. Jesus precisa ser o nosso centro, ele tem que ser a nossa abordagem, o nosso acertar, e quando nós errarmos, ele tem que ser o nosso consertar, o nosso ajuste, a humildade em nossos corações. Não pode ser uma frase ou um comportamento. Eu vim aqui porque eu estou aprendendo a ser humilde. Não pode ser assim. Tem que ser uma coisa de quando você vê que foi grosseiro, você imediatamente consertar aquilo. É assim que funciona, amigos. Não tem outro jeito. Por isso que a gente precisa vir na igreja, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ela acrescenta cada dia mais. E nós estamos ouvindo coisas que eu já preguei aqui várias vezes, mas mais uma vez eu estou checando e reexaminando isso. Então a nossa garantia não está em nós, na nossa denominação, naquilo que você vai fazer pela igreja ou por Cristo. Não, a nossa garantia é Cristo.
Simples assim? Sim, simples assim. Mas não foi simples assim para ele. Para ser assim, ele teve que nos atrair para a cruz. Para quê? Foi pago um alto preço. Para quê? Vou terminar aqui. 1 de Coríntios 10. Eu quero que você acompanhe a leitura. Se você não trouxe a Bíblia, traga na próxima vez, mas ouça agora. Veja, por que ele pagou um alto preço? Qual é o propósito? O que isso pode mudar na minha vida e através da minha vida? Preste atenção. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados que estão aqui em Miguel Pereira nessa noite, fujam da idolatria. Eu estou falando isso como pessoas que entendem. Julgai vós mesmos aquilo que eu estou dizendo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos nós participamos do mesmo pão. Olha que lindo, hoje tem ceia aqui. Nós vamos entrar na ceia agora. É um pão só, mas talvez a padaria fez um meio-dia, outras 3, mas não está falando do físico, ele está falando Cristo é um só. Se a gente aprender a dividir aquilo que está escrito nele, a nossa vida vai mudar com acertos e erros. Concertos, humildade, honestidade, sinceridade, verdade, coragem para falar com leveza, e quando errar, voltar na dureza e fazer o conserto para a leveza. Nós somos um só pão, um só corpo nele, que isso possa trazer em nós nessa noite temor em nossos corações, na comunhão. Comunhão também é falado do pão, porque nós estamos aqui em torno de uma coisa só, e Cristo é de fato uma coisa só, então isso é comunhão. Nós vamos ter a comunhão agora. Agora, veja, eu quero dizer 3 coisas para fechar isso aqui. Primeiro, não se colocar ou colocar alguém no lugar de Deus. Pessoas caem nas igrejas porque elas se baseiam a sua fé na pessoa que te trouxe. Baseiam a sua fé no líder que está fazendo alguma coisa, num pastor que está pregando. Eu não sou perfeito, amigos. Não baseie a sua fé em mim. Baseie a sua fé no Cristo que eu estou falando, no Cristo que eu estou vivendo. Baseie nisso, mas sabe que eu não sou o Cristo. Eu erro como você erra, mas todas as vezes que você coloca a sua confiança, a sua fé no lugar onde Deus deve estar, você perde a comunhão. Segunda coisa, não põe em risco, por causa das nossas falhas, a vida daqueles que são mais novos na fé. Tome cuidado quando você traz uma pessoa para Cristo, para uma igreja, e daqui a pouco você chuta o pau da barraca nessa igreja, e a pessoa fica perdida e vai atrás dele. Cuidado com isso, amigos. Deus vai responsabilizar você pela fé dessas pessoas que estão enfraquecidas, são novas na fé. Não coloque em risco isso com os seus atos. E terceiro, se você está vivendo um tempo difícil na sua vida, seja em qualquer área, conserte isso. Se você tem problema com alguém na igreja, por exemplo, não quebre isso. Se você está com problema com o casamento, não se divorcie por isso. Se você está com problema com seus pais, não fuja de casa. Tem filhos que querem fugir de casa. Não faça isso. Busque no Senhor. É Ele quem vai te dar a calma, a sabedoria e a firmeza. E às vezes alguma palavra é mais forte, mas é nele que você tem que aguardar. Não adianta orar e agir na carne. Não quebra aquilo que Cristo conquistou na cruz. Na cruz ele conquistou todas as possibilidades. Ele está dizendo aqui, tudo é possível se você crê em mim. Vocês estão ouvindo o que eu falei? Hoje tem comunhão aqui, amigos. Hoje é noite de comunhão. E aqui, a linda comunhão. Queria que o grupo de louvor viesse para cá, você ficasse em pé e prestasse atenção no que está acontecendo aqui. Pastor, mas não vai passar nem um filminho do martírio de Jesus? Não, não vou passar não. Hoje nós vamos ouvir e falar sobre o que é que Jesus espera de nós. Quando João Batista estava na terra, as pessoas pensavam que era João que era o Cristo. E ele disse, eu não sou o Cristo, eu estou aqui preparando o caminho para ele. Quantos estão prestando atenção ainda? Jesus Cristo foi, nasceu, viveu,
morreu, ressuscitou, está sentado direito do Pai, mas vai voltar. E agora? Agora nós somos a figura de João Batista e precisamos dizer para o mundo: o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está perto de voltar. Mas como eu vou falar isso se eu estou fora da comunhão? Você quer ver se você está em comunhão? Você fala de Jesus. Se você não está em comunhão, você tem vergonha de falar de Jesus. Você fica escolhendo o lugar, as palavras, as pessoas que pode resolver o seu casamento, um Jesus que pode te abrir portas de trabalho, um Jesus que pode curar você. Jesus cura, abre portas de emprego, cura casamentos, mas nós temos que falar de um Jesus que entra para governar a nossa vida. É isso que Jesus é. Quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, entre aspas, ela diz que entrou por causa de um casamento, ou de umas finanças, ou de uma cura, ou de uma solidão, não funciona. Funciona quando ele entra para ser o seu Salvador, mas também o seu Senhor. Eu quero que você pense sobre isso. Hoje tem aqui pão e tem aqui vinho. Sabe o que significa? Jesus não só está presente entre nós, ele falou que todas as vezes que a gente estivesse reunido em nome dele, que a gente celebrasse a ceia. Todas as vezes, sim. Podemos cear todo dia? Podemos. Ele só pediu que a gente se lembrasse do que ele fez. Aleluia. Oh,
possa mover, Senhor, no meio do teu povo. Visita, Senhor, passeia entre nós. Pai, em nome de Jesus, tem aqui o teu pão, o teu sangue, simbolizados aqui nesse suco de uva, nesse trigo bem preparado com amor. Senhor, eu quero entregar para Ti isso, nesse dia tão especial, Senhor, que a gente possa examinar cada um a si próprio, examinar cada um a si próprio. Sabe, queridos, ficam com seus olhinhos fechados. Imagine você tendo conquistado tudo na sua vida, uma riqueza, empresas, amigos, sua casa lotada, você tem 2 filhos. Um está ao seu lado celebrando, feliz com tudo aquilo que vocês conquistaram, é dia de festa na casa. Mas de repente, o outro filho que foi embora há tanto tempo, ele foi embora, ele foi injusto, ele não valorizou quem o pai era, ele estava ali, mas seu coração estava no mundo, ele queria o mundo, ele não queria o pai. Ele foi, gastou tudo que podia, que não devia, e viu, descobriu, na frieza do mundo, no desinteresse, quando ele não tinha mais nada, de que ele tinha um pai maravilhoso, porque ele não deveria ter feito aquilo. E naquele dia, na grande festa acontecendo ali, chega o filho, e o pai vê o filho, se encontra com ele, corre, abraça ele, beija ele. E o filho, envergonhado, diz: pai, eu não mereço isso, eu não mereço que você me chame de filho, eu não valorizei isso, eu vivo do meu jeito, e só porque eu perdi tudo, eu acabei aprendendo. Por isso, pai, me trata como qualquer pessoa na tua vida, mas eu não mereço ser filho. E o pai falou: não, de jeito nenhum, você nunca vai deixar de ser meu filho, você é a razão porque eu criei tudo isso aqui. E ele chama os seus empregados e troca as vestes dele, coloca umas sandálias lindas e um anel no dedo que significava: ele é meu filho. Quando todo mundo passar, vai ver o anel e vai ver que ele é meu. Talvez você esteja aqui nessa noite e você não conheça ainda o teu verdadeiro pai. Eu sou pai de 4 filhos, mas eu sei que eu só sou um mordomo de Deus. Ele me deu 4 filhos para criar. Mas eu sei que eu não tenho poder nem direito deles, se não for pelo amor. E o amor que eu tenho por eles me fez conduzi-los ao Pai de verdade. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não conheceu esse Deus que é Pai. Talvez você esteja aqui nessa noite e você já tenha percorrido muitos caminhos, até mesmo conhecido esse Deus, e se afastou dele. Talvez você esteja relutando, achando que não é o seu tempo, e eu vou te dizer, é um engano isso. Nós nunca estaremos prontos para fazer valer a pena o amor de Deus. Ele já fez isso há 2015 anos atrás numa cruz. Então, não tente ser bom bastante para merecer Deus, porque esse dia não vai chegar nunca. Receba a Ele, porque Ele te ama. Assim como o filho disse: eu não mereço, eu vacilei contigo. E nós sabemos que nós, sem Deus, escolhemos caminhos bem diferentes do dele. Mas hoje, se você está aqui por um propósito, como tantos propósitos foram falados ali. Se você está afastado dos caminhos de Deus, ou conhece um Deus de ouvir falar, um Deus religioso que você fala com ele toda noite, mas você não conhece ele, e a igreja tem o papel de te ensinar isso. Então você conhece Deus de ouvir falar. Desculpa eu te falar isso, porque Deus, ele é muito mais do que a minha opinião a respeito dele. Ele quer se fazer conhecido, ele quer que você se aprofunde nele. Então, antes da gente ceiar, eu quero te dar a chance, porque a ceia é para os filhos. A ceia não é para quem não conhece o Senhor, para quem pisa
no seu sacrifício, nas suas dores. A ceia é para quem é filho, é quem diz: Jesus, entra na minha vida hoje. Há um tempo atrás eu só deixava cear quem era batizado, mas eu mudei, porque eu creio que Jesus não faria essa acepção. Se você nessa noite quiser sentar à mesa com Ele, Ele vai te receber, Ele vai te amar, Ele vai te dar uma chance, Ele vai te ensinar caminhos maravilhosos. Ainda que sua vida esteja boa ou legal, ela vai ficar infinitamente melhor, porque ela vai ter propósito de existência. Você sabe que o mundo não está fácil. Eu quero te dar uma chance, antes da ceia. Se há alguém nessa noite que nunca tomou a sua decisão com Cristo, e você deseja sair daqui cheio com esse Deus, você quer sair com Ele no coração, nem com Ele na mente apenas. E para isso acontecer, a Bíblia diz que Ele está à porta, batendo. Se você abrir, Ele entra. Se você não abrir, talvez Ele bata num outro dia, se você estiver atento à batida dEle. Se você abrir, Ele vai entrar. Eis que eu estou à porta. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Eu quero nesse momento orar com você nessa noite, que já teve Cristo e se afastou. Você que está aí, não está entendendo, o teu marido, a tua esposa estão esperando a sua decisão para que toda a tua casa seja restaurada. Você que é filho, você que está aí vivendo um tempo difícil com a sua família, os teus pais estão esperando que você tome uma decisão. Deus está olhando do céu e está dizendo: é através de você. Talvez ninguém na sua família seja cristão, e Deus está dizendo nessa noite para você: eu vou usar a sua vida, eu vou usar a sua vida para transformar a sua casa. Eu vou começar por alguém. Todos podem achar que você é muito jovem ou muito bagunceiro, mas eu vou mudar a sua história, e através disso eu vou mudar toda a tua casa. Enquanto todos estão com seus olhos fechados, nesse momento eu quero te dar uma chance. Eu quero te dar a maior honra que existe, de receber esse amor e dizer: Jesus, entra na minha vida hoje. Aonde você está, não conte com ninguém. Você não precisa de ninguém, você precisa de você agora, é individual. Aonde você estiver, levante a sua mão bem alto se você quer entregar a sua vida para Jesus. E nós vamos orar com você agora. Deus te abençoe. Lá atrás eu vejo a tua mão, meu irmão. Levante sua mão, você que está aqui hoje, pela primeira, pela 10ª. Deus te abençoe, minha filha. Eu vejo a sua mão aí. Levante sua mão, Deus te abençoe. Deus vê a sua mão nessa noite. Ele vai te socorrer. Ele vai entrar de um jeito na sua vida que nunca mais você vai falar: meu Deus, onde eu estava, onde eu estive. É Ele quem vai fazer. Não é a igreja somos nós, e você será parte disso. Há mais alguém que quer ter coragem e a honra? Deus te abençoe, meu filho. Mais alguém quer fazer isso? Você não veio aqui porque um amigo te trouxe, você veio aqui porque Deus tinha um encontro marcado com você. Você pode tentar dizer de várias formas que não é hoje, que não é ainda. Ok, você pode ir para casa sim, mas você pode sair daqui com o Espírito Santo dentro de você de um jeito poderoso. Isso só acontece quando eu digo: Jesus, entra na minha vida. Eu quero orar com essas 4 pessoas, mas se você ainda não levantou a sua mão, venham aqui na frente, essas pessoas, sem nenhum constrangimento. Não importa quantas vezes você já fez isso, importa que hoje eu não saio daqui com uma convicção vã, frágil. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu vou te dizer, sair do seu lugar e vir aqui é um ato de fé, e eu estou dizendo: eu quero isso. Se você ainda não fez isso, não levantou a sua mão, vem aqui na frente agora. Venha. Se você trouxe alguém e ela está com vergonha, diga: eu vou com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Aleluia. Há mais alguém aqui assim? Podem chegar mais à frente aqui. Eu vou orar com vocês aqui. Aleluia. E os presbíteros aqui, por favor. Vem aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Há mais alguém que queira fazer isso? Aproveita, irmão. É a tua grande chance. Enquanto você está vivo, você pode escolher onde vai passar a eternidade. Depois da morte já era. A hora é essa. Há mais alguém aqui assim que quer entregar a sua vida para Cristo?
Queria que cada presbítero estivesse junto com essas pessoas também. Presbíteros, saiam do seu lugar correndo e venham. Aleluia! Sim, Deus. Vou sempre te adorar. Sim, elevo as minhas mãos. Sim, Senhor, é pra ti o nosso coração. Recebe, Deus, recebe, Deus, as nossas vidas. Aleluia. Sim, Senhor. Vai, Jesus. Sim, Deus. Veja, queridos, todos que estão aqui à frente, queria que você atrás levantasse suas mãos. Se você é cristão, se você já entregou sua vida para Cristo, levantar as mãos significa, Pai, que essa unção, que essa bênção que veio sobre mim venha sobre essas pessoas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o seu reino entre nos seus corações e não apenas igrejismo, convicções de homens, Pai. Transforma essas vidas, essas casas, esses sonhos, Pai. A palavra do Senhor diz que se eu confessá-lo com a minha boca, Ele nos confessará diante do Pai. Tudo que eu preciso é dizer, crendo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a palavra e eu creio no meu coração que o Teu Espírito habita em mim agora. Porque a partir de hoje, eu sou teu e tu és meu. Perdoa os meus pecados. Vem habitar dentro de mim para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.